Tomamos uma decisão muito importante para a nossa vida e para a nossa família. Sim. Não foi uma decisão fácil de ser tomada, porém é a mais assertiva. Necessária. Vou viajar para Londres e ficar lá por 3 meses, longe do meu maridinho e dos meus filhotes. Vem com a gente que a gente vai contar tudinho para vocês. Foi uma decisão fácil? Não, jamais. Saber que você ia ficar longe, né? E principalmente que eu tenho que tomar conta tanto do trabalho quanto do planejamento financeiro da casa, com contas e as coisas, e escola dos meninos, e querendo ou não, o meu serviço toma muito tempo, então muitas vezes vou ter que parar para ir em reuniões, que é coisa que você faz, né? Você sentar junto, ir num auditório, alguma coisa assim, quando tem jeito de eu ir, eu vou, mas a maioria das vezes é você que está na frente, então o mais difícil para mim vai ser continuar com o capricho, né? Saber a roupa que tem. Essa vai ser a parte mais difícil. Pra mim não, porque tipo assim, homem. Meu Deus, acho que ele fala assim, ó. A parte mais difícil é ficar longe do amor da minha vida. Pode ser que seja, mas eu ainda penso que a maior dificuldade vai ser manter o capricho total, tanto com a casa, com as crianças, tem que fazer essa inspeção, né, nos meninos, né? Eu sou o pai do entretenimento, eu fico com os meninos assim. Não, você ajuda, claro que você ajuda. Não, com só certeza. Porque, por exemplo, de manhã não vai arrumar o Theo. Eu escolho a roupa e você mexe, mas eu escolho a roupa. A questão é que, por exemplo, se depois do celular despertar, você acorda primeiro. Aí você acorda primeiro, você me acorda e acorda o Theo. Aí eu arrumo o Theo. Mas aí você só leva a roupa e eu só visto. Então, ou seja, eu vou ter que levantar, vou ter que levantar ele, vou ter que arrumar a roupa. E aí tem que ver se o Brian foi dormir cedo, porque eu também tenho escola cedo, eu tenho que levantar ele. Ele é um adolescente e eu tenho o humor de uma pessoa de 95 anos ranzinza. Então, assim, não é fácil lidar com todas as crianças, com as coisas sozinho, porque a criança adolescente, ela é mais difícil de lidar do que a criança. A criança é mais fácil de lidar. Pra mim, inicialmente, assim, que eu sempre quis ir, mas inicialmente o mais difícil foi saber se aquilo era plano de Deus ou se era só vontade minha. Eu acho que foi uma das coisas que mais me pegou. Porque de início o que eu pensei, aquele impacto inicial, quando a minha irmã falou, vou te dar a passagem, eu pensei, meu Deus, eu tenho vontade de ir, mas e aí? Será que é da vontade de Deus? O impacto inicial ali foi esse. Será que é plano de Deus para minha vida ou será que é vontade minha? Porque quando foi só vontade minha, não era plano de Deus, nós nos lascamos. Não deu certo. Nossa, deu muito errado e nós pagamos por isso até hoje. Então eu tinha muito medo de não ser plano de Deus, de ser só vontade minha. Então eu comecei a buscar muito de Deus e foi o quê? Eu acho que foi em novembro, outubro que ela falou, alguma coisa assim, eu não lembro, do ano passado. Então nós estamos em março, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Então 5 meses e durante esses 5 meses, pelo menos 3 eu busquei de Deus, assim, muito. Até eu falar assim, não, eu quero mesmo, eu vou, foi muitos meses buscando de Deus, buscando resposta, esperando resposta. Depois veio aquele impacto, nossa, eu vou ter que ficar longe dos meninos e do Michael. Meu Deus do céu, será que eu dou conta? Que aí começa a apertar o coraçãozinho, né? Porque o que me deixava mais tranquila é que são 3 meses. Porque na minha cabeça, se fosse muito tempo, não, fora de cogitação. Mas 3 meses, pensando no impacto positivo que isso pode trazer para a nossa casa, para a nossa família, em questão financeira, e porque eu tô realizando um sonho que eu tenho também, então eu coloquei na balança, eu pensei, não, são só 3 meses. Aí eu foquei nos 3 meses. Não, são só 3 meses. 3 meses é muito tempo, mas não é um ano. Sim, já me deixou mais tranquila. E aí, depois que eu vi que era propósito de Deus, que eu busquei, que Deus me mostrou que era propósito dele, aí foi começar a trabalhar o meu psicológico são 3 meses longe dos meninos, 3 meses longe do Maicon, 3 meses que as coisas não vão estar ali sob o meu controle, porque eu tenho muito isso, né? De querer controlar tudo, quando eu não tenho controle de nada nunca na minha vida. Então isso pegou bastante. Mas, agora, por último, esses dias, depois de decisão tomada, depois de tudo
organizado, até ali arrumando a mala, tá? A mala pronta, aí vem aquele medinho, né? A ficha vai caindo, né? A ficha vai caindo. O Marco sabe, eu evitei de fazer essa mala até o último momento. Eu comecei a fazer a mala ontem, falta o quê? 3 dias. 3, né? E falar em mala dava dor de barriga. Falava em mala, dava dor de barriga, porque era como se eu fosse fazer a mala, era concretização, não vai acontecer mesmo. Mas é igual você falou que achou que a parte mais difícil era, por exemplo, que eu falava que ia ficar longe, mas a questão é que, por exemplo, desde novo eu sempre aprendi a ser muito sozinho, né? Fazer as coisas muito sozinho. Então, por mais que eu tinha irmãos, as coisas, mas eu sempre fui mais no meu canto. Independente. E eu sempre fiz mais coisa do que a maioria dos outros. Então, assim, desde que nós estávamos juntos, nunca ficou nenhum nem outro sozinho. Não. Então, quer dizer... Mesmo assim, as poucas vezes que ficou longe, né, foi pouco tempo. Assim, foi pouco tempo, 1, 2, 3 dias ali. Aí é aquela sensação de... Eu falo mais de, às vezes, porque quando você cai muito numa rotina de fazer alguma coisa, você tem, por exemplo, um horário de levantar, você tem que fazer alguma coisa para a pessoa, você tem que fazer alguma coisa para a outra. E às vezes a gente fica até mais livre quando uma pessoa está longe uma da outra. Então, assim, eu creio que, assim, nos primeiros, assim, acho que na primeira semana ali, vai ser um negócio mais, sabe, mais livre, mais tranquilo. Mas eu acho que a falta mesmo vai vir depois de um tempo. Igual a gente sempre vai para um culto junto. Igual a gente falou também, nunca passou tanto tempo longe, né? E outra coisa, é justamente por isso que a gente quis trazer aqui pro YouTube e documentar tudo. Sim. Porque o que acontece? Eu vou estar sozinha em outro país, sozinha não, a minha irmã tá lá, minha sobrinha tá lá, mas eu falo assim, sem a minha família em outro país, e eu nunca fui. A minha primeira viagem internacional, eu sempre sonhei com isso, mas eu nunca realmente me vi me concretizando isso. E aí, o que acontece? Ele vai ficar aqui sozinho com os meninos, então vai ser uma dinâmica legal de vocês acompanhar as minhas experiências lá e as deles aqui. E é aquela, né, também veio aquele medo de se frustrar de novo, né, exatamente, das coisas foi o que mais pesou, por isso que eu falei que porque eu ficou gostei de Deus, né? Porque ficou naquela, tanto de é pra ser e é pra não ser, aí a passagem começou a dar né, aquela mudança de valor, aquele negócio foi, será que vai dar pra comprar, será que não vai dar, será que vai acontecer de novo? Ela ficou muito frustrada, mas quem teve que segurar a frustração até a dela e tanto a minha junto foi eu, né, na outra vez, porque você ficou muito... Foi. Né, você ficou muito pra baixo. A outra vez a gente no YouTube não tem, então a gente não falou sobre, mas a gente tentou se mudar para Portugal em 2021. E aí a gente comprou as passagens e a gente ia com a família toda. Na época minha irmã morava lá e a gente tentou ir de Malicuia. E a gente vendeu tudo que tinha. Carro, móvel de casa, que a gente tinha trocado os móveis, tinha poucos meses, estava tudo novo. Então a gente vendeu absolutamente tudo que a gente tinha. Comprou passagem, pegou dinheiro emprestado, comprou passagem, comprou os euros, com tudo pronto, há uma semana da viagem, a agência não entregou as passagens, que já estavam pagas. Então a gente perdeu, na época, 10 mil reais das passagens. Eu perdi o meu emprego, porque eu saí do emprego, como eu disse, faltava só uma semana para viajar quando tudo deu errado, então eu já tinha saído do meu emprego. Teve todo, depois qualquer hora a gente pode trazer aqui com calma, contando a história toda. Mas basicamente é isso, a gente ficou no prejuízo, a gente precisou entrar na justiça e a gente até hoje arca com as consequências dessa decisão. E na época eu fiquei muito depressiva, eu fiquei muito mal, porque eu me sentia muito culpada, porque tinha sido uma coisa que eu queria fazer e que eu disse pra ele que eu queria e que eu ia. E que eu queria que ele fosse comigo, porque a gente ainda não tinha o Theo, né? Quando eu decidi, era eu, o Brian e o Michael só. E aí, com tudo pronto, a gente tinha vendido, até entregado a casa, a gente morava de aluguel, a gente entregou a casa um mês antes e foi ficar na casa da minha mãe pra gente economizar o aluguel, né? Sim, mas a gente decidiu antes de ter o Theo. Eu decidi ir antes de ter o Theo, mas veio a pandemia e aí a gente adiou. Exato. E aí a gente já tinha o Theo já tinha nascido, a gente decidiu ir, comprou as passagens e a mulher não entregou, a dona da agência. Até hoje, nem o dinheiro de volta. Então, assim, além de perder o dinheiro das passagens, eu fiquei desempregada e aí ficava naquela, arrumo um serviço ou não arrumo, porque ainda estava tentando ver se conseguia as passagens. E ela enrolou, a gente cozinhou em banho-maria bem uns meses ainda, né?
Sim. E aí a gente entrou na justiça. Então, assim, foi um caos total. Então, eu tava traumatizada. Então, eu tava traumatizada, o Marco tava traumatizado. Por isso que eu falei que de impacto inicial, pra mim, buscar de Deus se era da vontade dele era ainda mais preocupante e ainda mais importante do que pensar em ficar longe dos meninos, em ficar longe do Marco, porque eu não sabia nem se ia dar certo ou não. E eu só fiquei tranquila porque eu busquei de Deus e eu tive confirmação de Deus que era a vontade dele pra minha vida. Ainda não sei o que ele quer de mim lá, mas eu entendo que ele sabe de tudo e que nem de mim aqui, né? a vontade dele é boa, perfeita e agradável e é melhor do que a minha. Ele conhece tudo, ele sabe de tudo e ele sabe o que ele quer de mim lá. Sim. Mas eu tô confiando. Tô confiando em Deus e aí por isso a gente resolveu trazer pra cá pra poder documentar tudo, como que vai ser lá, a gente tentar entender qual que é o propósito de Deus com essa viagem, mas qual que é o nosso propósito com essa viagem, o propósito assim, inicial, o que pesou na decisão de eu ir? O planejamento financeiro, né, total, porque querendo ou não, a Dilene tem o trabalho dela aqui, ela faz um trabalho, né, virtual e com alguns clientes e tal, mas assim, a gente sente que a cidade não te joga pra cima, sabe, no quesito do serviço dela. Então ela fica um pouco sem condições de fazer o que ela quer, o que ela necessita de fazer. E acaba que, assim, ficou tudo pra mim, né? Porque, querendo ou não, depois que teve esse trâmite todo de Portugal, eu tive que reconquistar tudo dentro de casa, né? As coisas, né? Colocar tudo. E hoje, graças a Deus, a gente tem tudo de novo. Não, até melhor do que algumas coisas muito melhores, outras coisas nem tanto, mas, assim... Tá reconstruindo. Tá reconstruindo aos poucos. E ficou pra mim só, porque a família é grande. Acaba que a gente tem uma casa, mora numa casa grande e a gente paga caro nessa casa. O custo de vida e o custo aqui de o custo de vida aqui é muito caro. E empreender é isso, né? Porque você trabalha para você mesmo. É risco. Exatamente. E assim, você depende de cliente. Às vezes tem cliente, às vezes não tem. A mesma coisa no meu trabalho. Eu trabalho com marketing digital e aí eu comecei focando em social media e tudo. E aí, aqui na cidade, a gente mora numa cidade pequena. Essa cultura de investir no digital, ela não é tão grande quanto é nas cidades grandes. Eu sei que como eu trabalho com digital, eu tenho perspectiva de aumentar isso e tudo, mas eu também estou começando, eu também estou estruturando os meus processos, o meu trabalho agora. Então, acaba que o que eu ganho é muito pouco e eu não consigo ajudar ele. E aí a gente até pensou em arrumar um outro trabalho, ficar paralelo, mas o que acontece? Como surgiu essa oportunidade, a gente juntou duas coisas numa só, que é a realização de um sonho meu, a vontade, três, né? Que eu tenho muita vontade de ver minha irmã também, eu conheci minha sobrinha que eu não conheço, que minha irmã mora fora, acho que tem uns 7 anos ou mais, né? Nem lembro quantos anos mais. E aí, juntou essa vontade de conhecer outro país, um monte de vontade de conhecer Londres, e a vontade de ver a minha irmã, conhecer a minha sobrinha e também essa necessidade financeira, porque o que eu ganhar lá e que eu conseguir juntar lá, vai ajudar muita gente aqui. Não é que a gente gasta muito, não, é porque a controle financeiro aqui é péssimo. Sim. Educação financeira aqui, eu até falo com o Mike que a gente precisa aprender mais sobre isso, porque a gente não tem educação financeira nenhuma, não aprendeu isso em casa, né? Cresci familiar desde cedo, a gente sempre foi criado, nunca teve regalinhos, né? Tipo assim, era o básico, mas pra você tomar um sorvete, era uma vez no ano, entendeu? Pra você... Não conhecia um açaí. Você não sabia o que era ir numa lanchonete e comprar um sanduíche. O sanduíche que eu conheci, por exemplo, era que meu pai, quando recebia eles falavam o acerto do serviço, que aí dava um dinheiro a mais, ele comprava pão de forma, presunto e mussarela e fazia um misto. E pra mim, sanduíche era aquilo. Eu não conhecia um hambúrguer. Uma coca era coisa rara. Você tinha um suco, um kisuke, um suco Vilma, um caciquinho, eram umas coisas assim, entendeu? Então, assim, a gente nunca teve essas coisas. Então, a gente sabe que tem necessidade a gente sabe que tem necessidade de guardar, de investir, de entender. Só que, muitas vezes, parece que aquele
Michael, criança, aquela Edilene, criança ali que viveu aquilo, não quer que os filhos vivam a mesma falta daquilo. Então, às vezes, sobra ali 50, 100 reais, a gente vai no mercado e não é que a gente compra besteira, mas a gente compra, por exemplo, um iogurte para ter dentro de casa. Tá, e como que os meninos estão reagindo a isso? O Brian, eu não entendo. A cabeça dele, adolescente, no mesmo dia que ele tá satisfeito, ele não tá, então é muito impossível você ter uma previsibilidade do que ele tá pensando no dia. Tem dia que ele acorda, tem dia que ele acorda um amor, tem dia que ele acorda, como eu já falei, com o humor de um velho de 90 anos ranzinza, então eu não sei. O Theo ainda não tem tanto entendimento, né? Ele sabe que é longe. Pra ele sabe que é longe, que a mãe dele vai ficar um tempo, e pra ele o que importa é que ela vai trazer um presente. Então é isso. É basicamente isso. Eu não sei o que falar do Ryan. Quem tem filho adolescente vai entender. Cada dia é uma personalidade diferente. Tem dia que ela é o Batman e tem dia que ela é o Coringa. E aí, que a gente falou, no início ali é aquela certa liberdade. Então eu acho que ele tá focado ali naquela certa liberdade do início. Ele tá achando que ele vai poder fazer o que eu quiser. Mal sabe ele. Mas o Theo já fica. Eu falo com ele, a mamãe vai ficar com saudade. Ele vai ficar com saudade também. Mas ele não tem muita dimensão do que são 3 meses. Então, pra ele, eu tô indo lá buscar o presente dele, tá ótimo. Tem dia que ele fala comigo, eu quero ir com você pra brincar com a Sossô. Mas eu falo, não tem jeito da mamãe te levar, porque é longe. E é uma questão de nem ele ficar longe da mãe dele, é questão dele brincar com outra criança. Exatamente. Sabe? Eu creio que nos primeiros dias, da mesma forma que ele não vai sentir muita falta, mas eu acho que ele é o que vai mais sentir falta. Só que não, acho que nos primeiros dias não, mas depois... Eu acho que logo no primeiro dia, na hora de dormir, ele vai querer a mãe. Também, mas enfim. Eu acho que a hora que o papai danar, que ele fizer alguma coisa errada, que o papai falar... Que ele corta pra mamãe. Aí ele corta pra mamãe. Mamãe, papai danou comigo. Mamãe, papai tá assim, mamãe. E aí, claro que mas aí ele tem a vovó, né? Mas aí, claro que a gente tem que ter uma cautela toda em cima disso, porque vai ficar longe da mãe. Sim. Né? E que ele não vai sentir, né? Porque querendo ou não, mãe é muito mais carismática, mãe é muito... fica beijando, apertando. O pai já não tem muito disso, nós joga bola. Nós brinca de luta, igual eu brinco de luta com o Brian, nós joga videogame, nós assistimos umas coisas juntos. Ser pai é divertido. É divertido. Ser pai é a parte divertida. A parte da mãe, na idade do Theo, é a parte de dar mais carinho e tudo. Sim. E o pai ser um pouco mais bravo, né, também. Mas na parte do Brian, por exemplo, eu falei da parte do Brian, mas na parte do Theo, que é pequenininho, é mais carinho. Sim. E o pai, às vezes, mais bravo. Na parte do Brian, já é o contrário. Porque aí eu sou um pouco mais mandona com ele, né? Eu que boto os limites. E aí, com o Mike, é as mil maravilhas. Então, e eu acho que eu acho que vai ser tranquilo, mas é bom a gente documentar isso justamente, porque o Michael vai mostrar como tá sendo o dia a dia aqui, como tá sendo as experiências, como que o Theo se sentiu ao longo da semana, o Brian não gosta de aparecer, eu acredito que ele não vai dar nem as caras aqui, nem no vídeo. Se a gente pôr lá, a gente vai botar ele com a cara de emoji. Porque ele não gosta de aparecer. Ele detesta. Ele já falou com a mãe dele. Que não quer, ele não queria nem que filmasse, aí eu falei, eu vou filmar você não, vou filmar eu. E E já o Theo já é mais aparecido, ele gosta. No comecinho ali fica um pouco de vergonha, depois ele já tá fazendo até estrelinha na frente da câmera. Né? Não falou da mudança, né? Que teve da mudança do Theo, que teve da escola também. Alguns problemas que a gente teve e a gente resolveu mudar ele de escola. Mudar ele de escola. E aí agora ele tá se adaptando lá também na nova escola. Sim. E apesar que ele tá gostando. E vai ter também essa adaptação de ficar longe da mãe. Então pode ser duas coisas assim. Então a gente vai ver, né, no dia a dia, que eu vou estar filmando, eu tava se sentindo um pouquinho meio retraído na outra escola. Vamos ver como que vai ser nessa. E sem a mãe, né? Pra gente ver como que... E aí a decisão de trocar de escola, mesmo com essa grande mudança que vem de eu ir viajar agora, foi porque eu preferi trocar ele antes de eu ir, para que ele começasse pelo menos a se acostumar com a escola nova antes de eu ir, porque ele não estava se sentindo feliz na outra escola. A gente via que ele não estava gostando muito, que ele estava ficando retraído, ele não estava querendo ir para a escola, então eu amo a escola. Então, assim,
a gente preferiu fazer essa troca agora, enquanto eu ainda tô aqui, pra eu ajudar ele nesse processo, por mais que vai ser muito pouco tempo. Eu sei que é muita coisa, mas eu acho que nem eu ficaria em paz se eu tivesse deixado ele continuar lá na escola, que ele não tava gostando. Então, falando sobre o do Theo, até me lembra das coisas que a gente falou do peso, de você ir, o porquê. É lindo de ver, por exemplo, igual o Theo, ele gosta muito de passear. Sim. E acaba que como o nosso plano financeiro é muito estreito, a gente não consegue estar levando em alguns lugares, sabe? A gente podia ir no parquinho, a gente às vezes vai muito cedo para evitar de não... Porque às vezes a gente não tem dinheiro para estar comprando um sorvete, alguma coisa. E criança sempre quer, ele vai pedir, ele vai querer. Então, assim, é uma coisa que para quem é pai e mãe, sabe o tanto que é triste ir num lugar, por exemplo, no mercado, porque a praça ela fica na esquina, ela tem 2, 3 mercados perto da praça, tem sorveteria. O parquinho que ele tá falando é um parquinho da praça. Da praça, sabe? Na praça mesmo, playgroundzinho. Então, assim, você sabe que você já vai com uma criança no mercado, ele quer uma bolacha, ele quer um salgadinho. E às vezes você não tem, porque você tem uma conta que tá para vencer e você não pode gastar aquele dinheiro que você tem que pagar a conta. E se você acaba proporcionando ao seu filho aquilo naquele momento, depois te falta para pagar a conta. Então, eu vi um vídeo na internet uma vez onde o rapaz falava que ele era um cara sozinho e ele falava, eu não posso comprar um açaí, porque se eu comprar um açaí vai... Exatamente. E assim, a gente tá vivendo basicamente isso. A gente, graças a Deus, não falta nada. Deus tem mandado a provisão de todos os lados possíveis. Mas, ainda assim, a gente sente que a gente não tá vivendo, a gente tá sobrevivendo. E a gente não quer isso pros nossos filhos. Então, isso pesou muito na decisão de ir. Eu sei que 3 meses lá em Londres, trabalhando, não vai mudar a nossa vida, né? Mas vai ajudar muito a desafogar. Mas por que então vocês não vão de vez? Gente, porque a gente não tem dinheiro. É uma coisa que tem que ser planejada, tem que ser pensada. Talvez seja uma porta aberta, talvez Deus esteja só me fazendo matar minha curiosidade para eu investir aqui mesmo, porque aqui é o meu lugar. Talvez sim, talvez a gente esteja imaginando que ir para lá vai mudar a nossa vida, mas talvez não vai. Tudo bem, é uma experiência que a gente precisa viver. Mas a gente sente, pelo menos eu falo com o Michael, que eu sinto que aqui é pequeno demais pra mim. Não no tamanho da cidade, mas é como se eu tivesse presa numa bolha e que tá me limitando. Eu sinto isso há muito tempo e eu até falo com Deus. Fui buscar o Theo outro dia na escola e fui falando com Deus, Senhor, eu sinto que eu tô prestes a romper uma bolha que me prende, que me segura aqui, não no sentido geográfico, mas no sentido de abrir a minha mente, no sentido de romper algo que tá me aprisionando. Eu não sei o que é, e eu peço ao Senhor para me mostrar, mas eu sinto que está prestes a acontecer. Eu amo assistir esse negócio de viagem, de outras culturas, de outros países, eu amo assistir isso. E eu consumo muito isso, e aí eu tinha até medo de essa vontade de ir embora ser por causa disso. Mas mesmo quando eu parava... coração, né? Exatamente. Mesmo quando eu parava, eu ainda assim sentia essa necessidade de sair daqui. De que aqui é como se eu tivesse já absorvido tudo que eu tinha para absorver aqui. É como se eu sentisse que aqui não é o meu lugar. É basicamente isso. É como eu me sinto. Eu sei que o Marcos se sente diferente. Eu sempre quis muito, mas eu achava que era só isso, que era só querer e pronto. Mas agora que vai acontecer, por isso que dá um friozinho na barriga, porque realmente vai acontecer. Realmente está prestes. Já tá chegando, né? Quais são as nossas expectativas? Tanto de você aqui, dar conta das coisas, mas acho que a gente acabou que a gente falou, né? Um pouco sobre as expectativas. Eu acho que sim, expectativa em si é saber como. Mais a expectativa vai ser saber como que vai estar lá. Fica aquela expectativa de saber como que vai ser lá. Se vai ter, claro, porque querendo ou não, um dos focos é o financeiro. Se o financeiro para ela vai ser bom, vai ser rentável, se vai ter muita porta aberta, o que Deus aguarda para ela lá, quais são as experiências que ela vai viver lá, né? Porque querendo ou não, você está em um outro país, é uma outra cultura, são outras pessoas. Aqui, gente, mora numa cidade. Ela é provavelmente o bairro de Londres, né? A cidade inteira. Então, e de vez em quando a gente vê o pessoal passando de cavalo charrete na rua. Exato. Sabe? É sobre isso. É isso. Eu falei que eu quero alinhar as minhas expectativas em partes. Por quê?
Eu quero pensar, por exemplo, daqui até chegar no aeroporto lá em Belo Horizonte. Então, porque é todo um rolê, né? A gente mora no interior do interior. Daqui em Belo Horizonte, 4 horas, 5 horas de viagem, mais ou menos, alguma coisa assim. Eu tenho uma escala em São Paulo, eu vou ficar 9 horas. 9? Não sei. 9 horas? Acho que 9 horas, uma escala de 9 horas. Minha primeira viagem, sozinha. Aí, são muitas coisas, então eu quero pensar por partes. Tanto que eu evito ficar pensando como vai ser quando eu chegar lá. É como se eu quisesse viver, vencer cada etapa do processo pra eu pensar na próxima. Porque se eu pensar em tudo, eu vou ficar doida. Etapas. Deixa eu viver uma coisa de cada vez, que se eu for pensar em tudo, e ainda mais se eu for pensar no tempo que eu vou ficar lá, aí eu vou ficar doida. Sim. Mas uma coisa que eu acho que vai ser legal, que é documentar isso, por quê? Porque eu vou ter documentado como foi minha primeira viagem, como foi as experiências. Já falei pra minha irmã que ela vai ter que me levar nos lugares, mesmo eu indo não só pra turistar, pra trabalhar também, eu ainda assim eu quero fazer isso. Porque querendo ou não, é uma viagem internacional. Eu fui parar e falei com o Marcos outro dia que, gente, não é qualquer pessoa que faz uma viagem internacional. Sim. Assim, não que é impossível pra todo mundo, não é isso que eu tô falando. Mas assim, dentro da realidade que a gente vive, né, amor, ainda assim é uma coisa importante, é uma coisa grande. Então, assim, não é qualquer pessoa que faz, não é todo mundo do nosso ciclo social que viaja, assim. Então, eu quero viver isso ao máximo, mesmo eu dividindo esse viver isso ao máximo com trabalhar. Eu não me importo, eu vou fazer faxina, vou achar ótimo, vou ganhar dinheiro, mas ainda assim eu quero viver a experiência. E eu quero documentar a experiência não só das partes boas, mas das partes ruins também, que vão ter muitos, com certeza eu vou chorar, não vai ser pouco, você sabe? Não vai ser pouco, mas ainda assim eu quero documentar as experiências boas também, as coisas novas que eu vou viver. Eu já falei, pra Edinha que eu quero provar comida coreana. Não vou achei pra que era feijão. Não, eu não vou pra Coreia, eu vou pra Londres, mas aqui não tem, né? Eu vou te mandar um vídeo de feijão enlatado todo dia, até você comer um lá e mandar. Tá bom. Mas eu acho que é isso. Nossas expectativas são mais quanto às coisas que vão acontecer lá do que as coisas que vão acontecer aqui, porque eu acredito que aqui o Marco não tá mais do que preparado para lidar com os BO. Mas acaba que a expectativa maior é sobre como as coisas vão acontecer lá. Então é isso, gente. A gente queria mesmo compartilhar com vocês a nossa decisão. E dizer pra vocês que se vocês querem acompanhar essa nossa saga, né, Londres Brasil, Londres Tiros, Minas Gerais, clica aí no botãozinho de curtir, que ajuda muito pros vídeos serem entregues. Se vocês gostarem aí e quiserem acompanhar mesmo, gostaram do nosso canal, dos nossos vídeos, segue a gente aí, compartilha aí nas suas redes sociais, indica para algum amigo, né, que possa estar vivendo uma situação parecida ou alguma coisa do mesmo gênero, ou gosta de acompanhar esses casos de família, né? Se inscrevam para vocês acompanhar toda essa saga e não perder nada, ficar por dentro e ver como que a gente vai se sair. E dá essa moral pra gente, que isso vai ser muito importante também, pra gente continuar podendo fazer os vídeos, né? E postando aqui. Então é isso, um abraço, valeu.